O SBT anda muito animado com os números de audiência do novo Viva a Noite e já começou a avaliar uma ideia que pode agitar o público: a volta da banheira do Gugu. O quadro, que foi um dos mais famosos da história de Gugu Liberato, poderia voltar agora em uma edição totalmente especial, ocupando as noites de sábado. Segundo a Folha de São Paulo, a proposta partiu do próprio Luiz Ricardo, que comanda essa nova fase aí do Viva a Noite. A direção está liderada por Jefferson Cardoso e eles estão estudando essa possibilidade com cuidado. Jefferson é o mesmo que dirige as atrações do programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel aos domingos. A Banheira do Gugu foi lançada originalmente em 1995 e rapidamente se tornou aí um quadro icônico. O formato colocava celebridades e anônimos em trajes de banho, desafiando ali os participantes a encontrar o maior número de sabonetes dentro de uma cuba cheia de água e espuma. Em geral, a dinâmica era exibida no segmento Eles e Elas, com um homem e uma mulher em competição direta. Nomes como Luiz Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouveia, Núbia Oliver, Eli Ganzaroli e Fabiana Andrade ganharam grande popularidade com a participação recorrente no quadro. Entre os homens, Leandro, o Seguro, é um dos mais lembrados pelo público. O quadro foi retirado do ar em 2000, depois de sucessivas críticas e sanções. Na época, o Ministério da Justiça havia vetado cenas com nudez parcial em horários acessíveis ao público infantil. Pouco depois, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o quadro só poderia ir ao ar após as 8 da noite. Essa restrição levou ao cancelamento definitivo da Banheira do Gugu no SBT naquele ano. Mesmo com todas as polêmicas, o formato permaneceu na memória do público como um quadro divertido e icônico. Em 2015, Gugu resgatou a banheira em uma versão adaptada na Record, com figurinos mais discretos, né? Porque você sabe que a Record é o canal dos bispos, é um canal ali mais, digamos assim, sério, então não tinha como o cara fazer a banheira da maneira que ele fazia nos anos 90, com as mulheres seminuas, né? Mulheres ali avantajadas, e aí homens também, então não tinha como, e os câmeras também dando zoom ali especificamente em lugares estratégicos para poder dar uma certa audiência e animada nos homens. Na Record não tinha como fazer isso. Eu até selecionei algumas imagens que estão aparecendo aqui atrás de mim, que mostram um pouco dessa fase aqui da Banheira do Gugu, quando era na Record, quando ela foi exibida na Record. Então você percebe e nota que era bem mais comportada, bem mais discreta ali os figurinos. Essa aqui foi quando teve no programa do Ratinho uma edição única especial, que o Rinaldi Faria, ainda superintendente de criação e produção, ele impôs, né, digamos assim, essa ideia para poder gerar audiência, gerar muito comentário, e aí o Ratinho fez lá no programa e, de certa forma, deu uma audiência ali ok e gerou muitos comentários nas redes sociais sobre esse retorno da banheira. Depois teve até outros quadros icônicos dentro do programa do Ratinho, como o Garotas Molhadas, né, que era um quadro que era também ali do Gugu na época do Sabadão Sertanejo. Eu acho que as garotas dançavam no chuveiro mesmo, músicas, né, de cantores com uma camisa branca, e aí como molhava, a camisa ficava transparente, né? Então, nos anos 90, você sabe que aparecia ali, né? Em 2023, houve uma homenagem, né? O SBT homenageou o quadro durante o programa Fofocalizando, também na mesma época. Foi lançada também uma série mostrando os bastidores da Banheira do Gugu, relembrando aí o formato que fez sucesso nos anos 90. O interesse em trazer o quadro de volta surge após a boa recepção do Viva a Noite nessa nova fase. O SBT quer atrair o público que guardou saudade do quadro e, ao mesmo tempo, engatar novos espectadores. O programa, que ocupa hoje as noites de sábado, é considerado uma das peças-chave na audiência de final de semana. A Banheira do Gugu era conhecida pelo seu formato divertido, com muita espuma, água e desafio entre os participantes. Além do fator competição, o quadro também era famoso pelos participantes famosos que passaram por lá. O retorno de um quadro clássico sempre traz expectativa, mas também, claro, exige cuidado para não repetir ali os erros do passado, ainda mais hoje, que tudo é mais, digamos assim, vigiado, não tem como você sair fazendo tudo que
tinha nos anos 90, porque as restrições hoje e a vigilância é muito maior, né? Então, e também tem o mimimi, né? Você sabe que existe isso, mimimi, militância, não pode fazer, né? E etc. E aí acaba ficando muito complicado. O SBT está analisando uma forma, né, de recriar a banheira para o público atual, mantendo o espírito do quadro tradicional, mas com algumas adequações, sem dúvida alguma, necessárias. A ideia é que seja uma edição especial para talvez não acompanhar ali regularmente o programa, mas também, em caso de audiência, pode ficar até fixa, porque a direção ela quer manter a divertida competição entre homens e mulheres, mas claro aí, sem perder e sem nem ter e também não ter nenhum tipo de problema ali, porque você sabe que as pessoas até têm criticado muito, falado que o SBT tem vivido dos anos 80, né, pegando esses programas antigos, Viva a Noite, tem outros formatos também que eles pensaram em trazer e também trouxeram dentro de outras atrações, como no caso do programa Silvio Santos, que trouxe de volta o Show do Milhão, o Show de Calouros, que esses programas eles nem estavam programados para voltar. Eles acabaram voltando em homenagens dentro daquele especial que teve de 60 anos do programa Silvio Santos, que o público gostou muito, e aí a direção optou por trazer de maneira definitiva o Show de Calouros, por exemplo. Entende? O Show de Calouros não ia voltar, não estava assim programado que ia voltar. Eu acredito muito que eles fizeram aquela homenagem, que foi um especial, um programa Silvio Santos especial, que teve acho que até mais de 5 horas de duração, foi um programa muito longo, mas que de homenagem mesmo em vida ao Silvio Santos, uma pena que ele não estava presente, mas assistiu de casa. E tinha lá o Show de Calouros, aonde trouxe até pessoas que participavam da época, né, do Show de Calouros com o Silvio, nos anos 80, 90. E acabou o pessoal gostando tanto, curtindo tanto, que voltou. Qual é a música também, dentre outras atrações. E muitas pessoas estão falando na internet que o SBT está vivendo do passado, está vivendo dos anos 80 por conta da volta desses programas clássicos, né, como o Viva a Noite, agora também a Banheira do Gugu. Mas eu discordo completamente dessa ideia. Porque não é você focar na nostalgia barata ou naquela preguiça criativa que eu sempre falo aqui, porque existem pessoas criativas, mas não é isso. O que o SBT está fazendo é reconhecer a própria história e usar isso de forma inteligente, aonde você conecta o público antigo com o público novo. Então, na minha concepção, isso é uma jogada estratégica. Muita gente pensa que você trazer um programa clássico significa que a emissora não tem ideias novas, mas isso não é verdade. O SBT está sabendo explorar um patrimônio que foi sucesso há décadas e, claro, adaptando esse formato, claro, para o presente com novos quadros, novos apresentadores, no caso o Luiz Ricardo, edições ali que fazem sentido para o público hoje. Isso mostra o quê? Visão, não falta de criatividade. Ao invés de simplesmente copiar o passado, o SBT está transformando elementos clássicos em conteúdo atual. O Viva a Noite não é o mesmo de anos atrás. Ele foi ajustado, atualizado, mas mantém o quê? O espírito do original, mas com o formato que funciona hoje. Isso é uma forma de você conectar gerações, fazendo com que quem viu o original se sinta lembrado e quem não viu tenha uma experiência nova, tenha uma experiência divertida. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ver o Viva a Noite com o Gugu porque eu sou novo, eu nasci depois. Então assim, não tive a oportunidade de acompanhar esse formato icônico, que se eu tivesse, sem dúvida alguma, eu ia abrir a minha mente para, enfim, acompanhar e assistir, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade. Então a gente precisa jamais ter a mente pequena, aquele pensamento ali de dizer, ah não, nossa, tá vendo de passado, o canal só vive disso agora. A gente não pode ter esse tipo de pensamento, porque esse tipo de coisa só atrasa a gente e muitas das vezes até faz a gente em si ficar meio até perturbado, porque senão a Globo não pode também, por exemplo, reprisar, na verdade fazer um remake que eles estão pensando agora em fazer de Senhora do Destino, que é uma coisa que parece aí, não sei se é verdade, eu acho que não vai acontecer isso, mas tem algumas informações aí que o SBT, que a Globo, na verdade, perdão, tem pensado em fazer um remake, até com a autoria de Manuela Dias, de Senhora do Destino.
Então eu acho que o SBT está sabendo explorar o que é a memória afetiva do público, mas de uma maneira estratégica. Então significa que o canal consegue trazer audiência imediata, mas sem abandonar a necessidade de inovar. Quando o formato clássico ele é revisitado, há a oportunidade de fazer testes com novos quadros, novos talentos, novas dinâmicas, o que garante que o conteúdo não se torne apenas uma repetição do passado. Outro argumento importante é que o SBT está reconhecendo a sua identidade. Muitos canais, ao tentarem reinventar-se completamente, eles perdem sua essência. O SBT está mantendo o seu estilo popular e descontraído e irreverente, mas com ajustes necessários para o público. Isso mostra o equilíbrio entre tradição e modernidade e não uma simples volta ao passado. Além disso, trazer de volta programas como o Viva a Noite é uma estratégia de marca muito forte. Esses formatos são reconhecidos pelo público, têm identidade própria e ajudam a emissora a se diferenciar no mercado cheio de concorrência. Não é uma estratégia preguiçosa, é uma jogada inteligente para poder manter relevância, gerar engajamento e também, assim, ao usar elementos clássicos, o SBT consegue fazer o quê? Fazer o público mais novo se interessar. Porque muita gente pensa que programas antigos eles só atraem gente mais velha, gente que tem memória afetiva, mas não é verdade. A modernização dos quadros, a inclusão de novos desafios e a edição mais dinâmica consegue engajar jovens que nunca viram o original. Eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais em relação a esse novo Viva a Noite com o Luiz Ricardo, e os comentários são muito positivos. As pessoas estão assim espantadas que existiu um programa como o Viva a Noite, porque muita gente não está acostumada a ver um programa musical como esse, né? Que o pessoal canta, tem até gente achando estranho, nossa, tem que diminuir as músicas, tem que ficar. Não, mas os anos 90 era assim, a pessoa era anunciada, ela chegava, cantava, se apresentava e pronto. E aí depois tinha as brincadeiras, mas assim, os anos 90 era muito disso, era de ter músicas, né? E as pessoas hoje em dia, como são muito impacientes, que é tudo rápido, não se baseia mais por vídeo horizontal, não se baseia mais por ver televisão, acha que tudo é rapidinho, tudo é agilidade, não é assim. Os anos 90 e o Viva a Noite atual, ele traz um pouquinho, ou não um pouquinho, mas uma grande parte do que foi, do que as pessoas viviam naquele tempo. Então isso é um exemplo de que o passado e o presente ele pode sim trabalhar juntos. E a audiência de hoje, ela não é só sobre novidade, ela é sobre experiência, identificação, diversão. Então, programas como o Viva a Noite, eles têm essa capacidade de entreter que transcende gerações. E o SBT está usando isso de forma inteligente, sem depender apenas de nome, mas reinventando o conteúdo. Então, quando alguém fala que o SBT está preso nos anos 80, eu acho que essa visão é superficial, porque não se trata de você voltar para o passado, mas de você saber como usar o passado para você poder contribuir para um futuro sólido. Então, acho que é uma questão de estratégia e não de falta de criatividade. E também o SBT está treinando novos talentos, né? Então, ao reinventar quadros clássicos, aparece novas pessoas, porque eu acredito muito que eles vão convidar novos comediantes, novos participantes, não só trazer pessoas que participaram do programa na época do Gugu, né? Então isso tudo mostra que tem oportunidade dessas pessoas mostrarem ali o seu potencial. E isso é uma forma de inovação dentro do que já foi testado e do que já foi comprovado pelo mercado. Tá dada essa informação aí da Folha de São Paulo e do próprio Luiz Ricardo que comentou isso, que o SBT está planejando e pensando em trazer de volta aí a banheira do Gugu dentro do Viva a Noite. Espero que volte, porque vai ser um baita retorno. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também, claro, lá no X, antigo Twitter, @BastidoresDM, para você poder acompanhar essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem e, claro, até a próxima.